Givanildo Costa. Comunicando. Os esperantistas lutam por uma causa que não somente tem grandíssima importância para a humanidade, como nada tem de fantástica, e que mais cedo ou mais tarde tem de se efetuar. Infalivelmente se efetuará. Por maiores os ataques dos inertes, por mais zombarias dos ajuizados. Tão indubitavelmente quanto a chegada da manhã após a noite é a introdução do Esperanto no uso comum para as comunicações internacionais, mais cedo ou mais tarde, depois de mais ou menos longo tempo. La esperantistoj batalas por afero kiu ne sole havas grandegan gravecon por la homaro, sed kiu al tiu havas en si nenion fantasiajn kaj kiuj pli aŭ malpli frue devas efektiviĝi kaj nepre efektiviĝos. Kiun aj la iniciuloj batalos kontraŭ ĝi, kiun aj la saĝuloj ŝercados pri ĝi, kiel estas sendube, que post la nokto venas mateno, tiel sendube estas que post la longa batalado Esperanto pli ou malpli frue estus enkondukita en komuna uzon por la komunikiĝo internacia. Pequeno trecho do livro Essência e Futuro da Ideia de Língua Internacional, obra concebida por Lázaro Zamenhof, criador do Esperanto. Malgranda texto starigita de la creinto de Esperanto Lázaro Zamenhof, kiu estas en la libro Essenco kaj estonteco de la Ideo de Língua Internacia. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Givanildo Costa. Yes, buonasera, dicas escutas, vinte, né? Boneghe, Rodial, minha rádio programa esse São Benedito, é o nosso programa hoje. Buonasera, pois é, estamos de volta para você. O nosso programa hoje está sendo gravado para você bem se situar, mas como não é ao vivo, nós temos um feriadinho aí pra gente descansar um pouquinho, mas estamos com vocês, maravilha, não? E que coisa boa que nós temos uma equipe maravilhosa, o nosso querido Fabiano, a sua esposa Elaine, que faz parte da equipe, a sua filhinha Lídia, que daqui uns dias está participando com a gente, é muita gente, além daqueles outros que participam, a Julieta Dulce, e quantos outros aqui da rádio, o nosso querido Heber, que estava ali no outro lado, com o seu irmão Clever, que está no outro estúdio, também o Ricardo, a direção da rádio, o nosso funcionário aqui, todo mundo faz parte da mesma família. Esperanto a Liga da Fraternidade para você, no programa que é conhecido em toda parte do Brasil e também lá de fora. Ele é Esperanto. Uau! Oh, que coisa legal! Pois é, muito legal. Eu só tenho que agradecer esse interesse cada vez maior pelo nosso programa. Maravilha. Mas olha só o que é que ele disse. Esse menino realmente é um companheiro de grande categoria, é esperantista, né? Embora eu não conheça pessoalmente, mas ele faz parte do nosso grupo. Eu quero falar para vocês de um esperantista que é conhecido não só no Brasil, mas fora no Brasil. Essa é minha amiga Úrsula Grata Palha.
O Secretário Palha falou uma coisa interessantíssima, que está nesse livro, não só idealistas, mas realizadores. E ela fala uma coisa que a gente já documentando por aqui, e que muitas das vezes a gente escuta, mas não presta atenção. Ela, alemã, né, e naquele período da guerra, estava ali pela Alemanha também, e ela disse certa vez, nesse livro, que tem depoimento de vários esperantistas de várias partes do mundo e também do Brasil, né? Ela mora atualmente no Brasil, casou com um companheiro que é esperantista da Itália, e os dois só se comunicam através de esperanto. Ficaram muito tempo junto à fazenda Bona Espero, uma comunidade esperantista, fica lá no interior de Goiás, né? E que ela cuida de criança, cuidava, hoje são outros companheiros de crianças, de famílias em necessidade. E ela falava assim, quando, por ocasião, antes de conhecer o Esperanto: meu mundo em Berlim era de muros, de medo, morte, fome, frio. Eu queria mudar aquilo, encontrei a língua da solidariedade. Mas parece que não era o bastante. Havia mais. O esperantista também a serviço dos mais necessitados do nosso planeta. Na Itália, estavam vivendo em uma sociedade de consumo, de egoísmo coletivo, e sentíamos instintivamente que haveria algo mais. De repente, eis aí, a harmonia, a realidade dos meus 3 desejos: Esperanto, serviço, qualidade e vida. Mesmo vivendo longe, no fim do mundo, para nós e através de nós, o Esperanto se tornou um instrumento educacional, a liberdade do pensamento. Vivemos em um mundo paralelo, um mundo de largos horizontes, junto com tantas crianças goianas. Sentimos o ar do planeta, sem muros, sem limites, sem barreiras. Ah, que mundo diferente. Pois ela falou isso em 95, cuidando de crianças, hoje jovens, alguns já casados, né? E graças ao processo educacional, usando o Esperanto, hoje ele tem cidadãos, eles criaram cidadãos do mundo, não só do Brasil. Olha só, veio da Alemanha, lá para o interior de Goiás, e ali estabelecendo essa maravilha que é Bona Espero, que hoje já são outros companheiros que estão à frente, e que foi criado pelo grupo de brasileiros lá, que veio do Nordeste, e estabeleceu o Nordeste e outras regiões do país, e ali se fez essa sociedade, que tem o nome de Bona Espero, ou seja, Boa Esperança. Vocês gostaram? Maravilha, que coisa maravilhosa. Mas aí eu também fui pesquisar e descobri, além dessa pesquisa, melhor dizendo, fui descobrir uma pesquisa esperantista na poesia. Na poesia a gente também descobre o Esperanto. Pois é, eu fui descobrir lá na poesia coisas que o Esperanto também tem condição de mostrar para o mundo. E aí eu vou ler uma poesia muito interessante, em que um poeta brasileiro, deixa eu ver se eu localizo aqui, esse poeta, em que ele fala uma coisa muito interessante. É o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, sabe quem é? Um dos grandes autores nossos. E olha só, ele que fez um trabalho maravilhoso há muitos anos atrás, e essa poesia do Bandeira, numa tradução do nosso queridíssimo José Leite Júnior, o Leite Júnior, que é do Ceará, ele falou assim, em português: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Isso é do Manuel Bandeira. Olha que ele aqui está falando uma coisa de uma situação difícil. E que agora há pouco, ao falar de Bona Espero, onde a nossa querida Ursa Gratapalha, junto com o Giuseppe Gratapalha, fundaram esse grupo de companheiros brasileiros, estabeleceram essa comunidade que está formando cidadãos. E esse bicho que está falando Manuel Bandeira, exatamente, o homem,
o homem sofrido, de comunidades em grandes dificuldades, aqui, ali, acolá, e que muitas das vezes a gente passa, vê a pessoa ali naquela situação e não somos capazes de ir lá ajudar. E o que o Manuel Bandeira está dizendo aqui é um fato, que ele chama de o bicho. O homem, quantas das vezes se deixa levar totalmente pelas suas próprias fraquezas e se envolve com as drogas, se envolve com os crimes de modo geral, né? Ou seja, é necessário que a gente bem fique atentos. E teve alguém que chamou a atenção a isso. Ele disse: olha só, vocês são filhos de Deus. Se alguém está sofrendo, vamos ajudar. Esse é o nosso querido Jesus Cristo, e que a gente sabe que o amor que ele trouxe para cada um de nós é uma necessidade. E ficou assim em Esperanto, numa tradução do José Leite Júnior. Rieram mi vidis beston en la malpuro de la cordo. Se chanta mangiajon inter la rubor. Trovinte ion de nec examenes nec flaris, de avide voris latuton. Labesto ne estis hundo, ne estis cato, nec estis rato. Labesto diomia, estis homo. Pois é, para a gente pensar, não é não? E o Esperanto está entre nós para chamar a atenção da gente, que é necessário esse processo fraterno de uns para com os outros. Não é? Não foi à toa que nós temos uma máxima aqui de um esperantista de outro país, né, do nosso país, mas de outro país, falando do Esperanto. E ele diz que o Esperanto, ele, na vida dele, surgiu e o fez com que fizesse melhor esse contato com as pessoas. Esse moço é lá de Benin e hoje está morando no Canadá, né? Que é o Jean Kodio. Ele diz assim: comecei a aprender o Esperanto totalmente por acaso, durante uma época de crise política no Benin, em 88. Então, eu pretendi aprender o espanhol e me confundi considerando o Esperanto como sendo o espanhol. Comecei a duvidar quando notei que a língua era fácil demais para ser o espanhol. Apenas após essa dúvida, tomei consciência que, de fato, se tratava de uma língua internacional. Primeiramente, aprendi sozinho o Esperanto durante algumas semanas. Depois, por correspondência, continuei com a ajuda de um esperantista da Holanda. Para mim, o Esperanto se tornou uma língua a mais, com a qual posso me comunicar com novos amigos em vários países. E também com espanhóis, e assim me enturmei com pessoas de todas as partes do mundo, até mesmo com pessoas sobre cujas línguas materna nada sabia até então. O Esperanto influenciou na minha vida privada e profissional, na minha atitude, na minha maneira de pensar, na minha relação com outras pessoas, sem distinção de etnias ou culturas, as quais a elas pertencem. Ou seja, ele mostrando o quanto o Esperanto é importante, aproximando as pessoas, derrubando barreiras. E foi isso que o nosso queridíssimo Manuel Bandeira disse naquela oportunidade. É preciso valorizar o homem. O homem não pode ser mais inimigo do próprio homem. Não. Tem que ser cidadão de uma mesma família. Temos aqui a seguir, meu jovem técnico. Esperanto em pequenas doses. O Esperanto é de fácil pronúncia, tanto para orientais quanto para ocidentais. Ouça algumas frases do cotidiano na língua internacional. Kiel vi fartas? Como vai você? Mi estas via amico. Eu sou seu amigo. Bonan tagon. Bom dia. Mi desiras al vi bonan voyagion. Desejo-lhe
boa viagem, dis revido, até a vista. É por isso que o Esperanto é mais fácil. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Comunicando Givanildo Costa. Que maravilha, né? Realmente nosso Paulo, que é o entrevistado de hoje, né? É pena que o programa é gravado, mas ele fala coisas interessantíssimas. E nessa voz maravilhosa dele, ele mostrando como o Esperanto ele é harmônico, ele é charmoso, ele aproxima. Temos que seguir, meu jovem técnico? A música de hoje. Vamos pra Bahia. Bahia é o pessoal do movimento esperantista da Bahia, do movimento em que hoje estamos ferindo o tema, né? Que é as atividades do Esperanto lá naquela região do Vale do Paraíba. Então o pessoal da Bahia gravou esse disco, né? No movimento esperantista, fazendo uma análise, não é bem o termo, usando a música, né, do Tabuleiro da Baiana, adaptando ao Esperanto. Olha que maravilha, eu quero ver. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Revista norte-americana em busca de redatores. Aberto o processo de seleção para professores de Esperanto. Líder esperantista participa de encontro de poliglotas. Portal esperantista chinês completamente renovado. Um giro pelo movimento esperantista. Site esperantista brasileiro completa 10 anos entre os maiores do mundo. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Que maravilha, gostaram da música
nessa adaptação esperantista do Tabuleiro da Manhã, e aí é muito interessante o texto, que ele fala de coisas belíssimas, né? Não especificamente sobre o texto da música em si, mas na adaptação do movimento esperantista, falando que o Esperanto, você tem fraternidade, você tem amizade, você tem alegria, tem tudo. E na Bahia, então, meu amigo, há muita alegria, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Nós temos o que a seguir, meu jovem técnico? Entrevista. E nós estamos no quadro de entrevista, que maravilha, hein? É sempre bom, porque a entrevista sempre traz novidades. E quantos companheiros já passaram por aqui? Que seja do Brasil, que seja do exterior, enfim. O Esperanto é a língua internacional. E vamos direto, nesse instante, lá para Lorena, lá para o interior do estado de São Paulo, falar com um amigo de anos, nosso irmão, nosso amigo de muitos anos. Vamos falar com o nosso querido Paulo Sérgio Viana, ele que é médico, ele que é esperantista, ele que é um dos fundadores da Juventude Esperantista Brasileira, vice-presidente da Associação Paulista de Esperanto. É uma maravilha, né? E vamos direto falar com o nosso querido. Buon antago, senhor. Tive fartas bone? Saluton mia granda amico Givanildo Costa, eminenta comunicanto in Brasilo. Ne fate tio, signore. Ne fate tio. Grande plesuro parole con vi e con vi auscultantoi. O prazer é muito grande, você me compromete, garoto. Mas, Paulo, que prazer falar com você, rapaz. Prazer é sempre meu, um prazer. Mas, Paulo, hoje nós vamos falar de um assunto em que você está tão ligado, o movimento esperantista, e é um dos baluartes do movimento de São Paulo nessa região do Vale do Paraíba. E hoje o tema que nós vamos ferir é a importância dos encontros esperantistas do Vale do Paraíba na sustentação do ideal do Zamenhof. E a gente observa que os anos vão passando e quantos companheiros que a gente espera ou esperava que viessem e não vieram, quando vem diminutamente, mas estão vindo. Meu jovem, como é que está toda essa sistemática, todo esse trabalho que você iniciou com outros, divulgando o Esperanto nessa região, não só em Lorena, mas nas cidades vizinhas também? Então, Joanildo, muito obrigado pela oportunidade de falar com você, com seus ouvintes. De fato, o nosso movimento esperantista aqui no Vale do Paraíba foi criado por nós e outros companheiros aqui da região há algumas décadas já, e já se tornou tradicional aqui no movimento esperantista brasileiro. Nós observamos naquela época que entre as grandes capitais, Rio, São Paulo, havia uma sequência de cidades de médio porte, e que todas elas tinham grupos de esperantistas, pequenos núcleos de estudo de Esperanto. E nós resolvemos então iniciar encontros nesta região alternadamente no estado do Rio e no estado de São Paulo, visando congraçar e planejar mais esse movimento aqui no Vale do Paraíba. E assim esses encontros aconteceram numerosas vezes aqui na nossa região e com grande sucesso, com repercussão local, na mídia, na imprensa. Então foi sempre um movimento muito proveitoso para o Esperanto na nossa religião. Na nossa região, em relação à pandemia, houve naturalmente um arrefecimento desse movimento. E agora nós estamos querendo fazer com que ele renasça. Realmente o que você está falando é um exemplo vivo o que acontece nos movimentos de modo geral, não só no movimento esperantista. Só que o nosso movimento esperantista, por sermos com um menor número, quando esse ou aquele não participa, quando essa ou aquela pessoa não participa, já é uma perda. E quando é grupos, então, mais ainda. Então nós estamos conversando já outras vezes com você. Você tem alguma ideia, alguma sugestão, todo um processamento para que possamos cada vez mais fixar esse trabalho tão belo que você iniciou com outros aí no Vale? É verdade. Paulo, nós vamos dar uma paradinha em função dos nossos comerciais, afinal, precisamos ter aquele
instrumento que sustenta a gente no plano físico, além do dúvida. corpo físico, que é que não o vital elemento que prejudica, mas que ajuda tanto, que são os comerciais. Daqui a pouco nós voltamos ao nosso bate-papo, meu jovem. Muito obrigado, eu espero. Palavras de Luz, 23 de abril em português e esperanto. Aprendendo. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. La vojo kiun ni ekiras en iu existado, estas la continuaĵo de la vojo iritaj en antaŭaj existadoj. Do livro Pensamento e Vida, FEB Editora, capítulo 11, berço. Chico Xavier Emmanuel, até breve, distribuído. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação: Givanildo Costa. Site esperantista brasileiro completa 10 anos entre os maiores do mundo. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. A Liga Esperanto USA está em busca de colaboradores para a revista Ozona Esperantista. Aceitam-se textos de entrevistas e resenhas literárias e musicais. Os interessados devem mandar propostas ao diretor Ross Firoznia. Informações no site www.esperanto-usa.org. Foi aberto um processo de seleção de professores para um curso da língua internacional neutra no Senegal. A iniciativa é de responsabilidade da Comissão Africana, da Associação Universal de Esperanto e da Associação Senegalesa de Esperanto. As aulas se estenderão por 3 meses, com início em setembro, antecedendo o Congresso Africano do Idioma. O candidato selecionado receberá uma ajuda de custo. Detalhes no endereço www.ue.org. Acontece na próxima quinta-feira, dia 28, o Encontro Poliglota Online. O evento antecede Polyglot Gathering presencial, a realizar-se entre 28 de abril e 1º de maio, em Terezin, na Polônia. O professor Duncan Chartes, presidente da Associação Universal de Esperanto, vai participar na abertura das atividades virtuais. Na ocasião, serão comemorados os 114 anos da entidade. Sócios da UEA terão 40% de desconto na inscrição. Informações no site www.uea.org. Portal Esperantista Chinês completamente renovado. Detalhes com Julieta Dulce. O portal da revista Il Popolatinio foi completamente reformulado. O visual mais limpo tende a facilitar a navegação, dando um aspecto de modernidade e leveza. O conteúdo está dividido em seções representadas pelos editoriais Internacional, Economia, China, Turismo, Rádio, Vídeo e Esperanto. Há links para as páginas da Liga Chinesa de Esperanto, para a revista Unesco Curiero e para os cursos de língua auxiliar neutra. O portal do El Popolatinio está no endereço www.espero.com.cn. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O retorno dos eventos presenciais na Cooperativa Cultural dos Esperantistas foi noticiado pela revista La Onda de Esperanto. No último dia 12, a Associação Húngara de Esperanto completou 120 anos de fundação. O médico Paulo Sérgio Viana lançou mais um vídeo da série Lingva Provoco. A Rádio Rio de Janeiro apresenta nesse domingo às 6 da manhã mais uma aula do programa Curso de Esperanto pelo Rádio.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre Loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. O site Esperanto Ilustrita completa hoje 10 anos de existência. A revista eletrônica idealizada pelo radialista Fabiano Henrique nasceu de uma sugestão do professor Fernando Marinho, ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto. Um dos grandes incentivadores e colaboradores foi o escritor Aloysio Sartorato. Os professores Paulo Sérgio Viana e Jair Salles também auxiliaram nos primeiros tempos. A página do blogger conta mais de 600.500 visitas. No Facebook, já se aproxima dos 3.400 seguidores. Recentemente, iniciou um perfil no Instagram e intensificou a produção de vídeos para as redes sociais. Esses resultados colocam o Esperanto Ilustrita entre os principais serviços de notícias na língua auxiliar neutra de todo o mundo, além de reforçar o protagonismo do Brasil no movimento esperantista internacional. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, para vocês, o programa hoje está diferente. Nós estamos fazendo o nosso trabalho gravado em função do feriado e estávamos, agora há pouco, falando da entrevista, uma entrevista maravilhosa com o nosso querido Paulo Sérgio Viana, que vamos continuar. E meu jovem amigo Paulo, você gostou do meu Paulo? Na verdade, você é meu amigo. Amigo é cada vez mais essa necessidade fraternal entre nós. Então você falava agora há pouco desse apoio que a Associação do Rio de Janeiro tem dado e você mexendo com os esperantistas de modo geral, inclusive os também do Vale do Paraíba. Então dá sequência àquilo que você estava colocando, meu jovem. É verdade. Então, em retribuição a esse generoso trabalho que os esperantistas do Rio de Janeiro, da Associação Estadual do Rio de Janeiro, têm feito durante a pandemia, nós agora convocamos aqui do lado de São Paulo, pela Associação Estadual de São Paulo, uma nova reunião dos esperantistas do Vale do Paraíba no dia 1º de maio, agora dia do trabalho, no domingo. Nós estamos convocando os esperantistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, aqui da região do Vale do Paraíba, do litoral de São Paulo, do litoral do Rio de Janeiro, e até de Minas Gerais e de outras localidades, que venham participar do nosso encontro virtual pelo Google Meet, sob responsabilidade do esperantista Aldino Rache, ativista aqui em São Paulo. Nós vamos fazer um encontro aí de 1h30, 2 horas, com algumas apresentações culturais, uma pequena palestra, discussões a respeito do nosso movimento aqui no Vale do Paraíba, e esperamos a presença de esperantistas da região. Então nós estamos aqui convocando domingo, dia 1º de maio, às 10h30 às 10 horas da manhã, mais ou menos de duração de 1h30 a 2 horas, mais um encontro do Vale do Paraíba em Esperanto. Nós estávamos comentando antes, né, que já tinha dito isso, mas com outro foco, de que a Cooperativa Cultural dos Esperantistas, ela precisa cada vez mais participar. Nós estamos lá pela cooperativa, e não só lá, como também todo o movimento, na associação, lá na ECO da Zona Oeste, enfim, de modo geral, poderá cada vez mais se associar a essa tarefa. Portanto, a Cooperativa Cultural dos Esperantistas, que você conhece muito bem, estão com suas portas abertas. E eu estarei nesse dia participando, não só representando a nossa cooperativa, como também mostrando de que o que o Zamenhof estabeleceu, esse clima fraternal, ele existe entre o esperantista.
não? Sem dúvida, Giovanni. Olha, a cooperativa cultural dos esperantistas está num outro patamar. A cooperativa tem um alcance internacional. É uma instituição tradicional do movimento brasileiro, esperantista, e ela tem uma repercussão mundial. A cooperativa tem um prestígio em todo o mundo pela sua tradição. Se ela puder nos dar esse apoio, se ela puder participar do nosso encontro do Vale do Paraíba, ela estará promovendo o nosso encontro a um patamar mais elevado. Eu fico muito agradecido pela sua disposição de participar e colaborar com o nosso movimento regional. Estamos à disposição, sim, com certeza, nós sempre estivemos, mas é preciso cada vez mais esse toque direto, esse toque objetivo. Aliás, você falando da cooperativa em nível internacional, agora há pouco, nós fomos convidados pela Ana Lovestein, que é a esposa do Renato Cossetti, um dos ex-presidentes da Associação Universal de Esperanto, para participar do congresso agora do Canadá, que vai ser esse ano, ali no início de uma atividade de exposição com respeito à cooperativa, junto com outras instituições do mundo. Você observa, portanto, que esse conhecer do movimento esperantista nosso, através da cooperativa, isso também fortalece, vai direto a esse assunto que nós estamos comentando, embora que seja do Encontro do Vale do Paraíba, ou seja, unidos seremos fortes? Sem dúvida, Giovanni. A cooperativa, como eu disse, tem um âmbito muito mais amplo. Você veja, a Ana Lovenstein e o Renato Cossetti são acadêmicos, pessoas importantes no movimento mundial, e quando elas se dirigem à cooperativa, isso significa uma deferência ao trabalho e à tradição e à importância da cooperativa cultural dos esperantistas no movimento brasileiro. Eu considero isso um destaque para a cooperativa. Eu acho que a cooperativa tem que reafirmar a sua importância no movimento brasileiro. Ela é uma instituição independente, não está ligada a nenhuma corrente de movimento especificamente, mas tem uma tradição e uma história importantíssimas no Brasil. Isso firmou o nome da cooperativa no mundo, graças aos nossos pioneiros que as fundaram, Ismael Gomes Braga, Brás Cossenza e outros, né? Você conhece essa história melhor do que eu, né, Giovanni? Oh, que maravilha! Você que, quando jovem, você ainda é jovem, não tanto como naquela oportunidade. Junto com a Luiz Satorato, junto com o Jair Salles e outros mais, fundaram a Juventude Esperantista Brasileira. Agora, Paulo, esse trabalho tão bem feito em que vocês fazem no Vale do Paraíba, ele trouxe repercussões diversas, outras cidades se interessaram pelo Esperanto, embora esse momento, se bem devemos muito a isso, essa parada que tivemos que fazer em função da pandemia, ou seja, esse semear frequentemente, que o Zamiolfo disse, que pedra mole em pedra dura, água mole em pedra dura, em tanto bate até que fura, isso está se manifestando, embora as dificuldades? Então, você falou bem. As dificuldades são grandes. A finalidade dos encontros do Vale do Paraíba é fortalecer os núcleos em cada cidade. Nós temos o dever de estimular as pessoas a formar pequenos núcleos de esperantistas em cada cidade, de modo que o Vale do Paraíba, que está situado entre as duas cidades que tem o maior movimento esperantista no Brasil, se fortaleça. É uma região importante para o movimento. Então, a nossa tarefa é estimular que se formem cursos de Esperanto nessas cidades, que os esperantistas, que às vezes estão isolados em pequenas cidades, tenham apoio das capitais, dos movimentos das capitais, para que eles mantenham vivo o movimento esperantista local. Você sabe que o Esperanto visa uma língua mundial, uma língua internacional,
mas que tem que um olhar para os esperantistas de cada cidade, de cada região, de cada local. Aquele esperantista isolado lá no interior é aquele que precisa receber a nossa atenção. E isso é tarefa da cooperativa, é tarefa da Associação Estadual de Esperanto do Estado de São Paulo, é tarefa da Associação Estadual do Rio de Janeiro. Nós temos o dever de estimular e apoiar esses nossos samideanos que estão isolados das cidades do interior. Aí na sua região você tem Lorena, tem também quantas cidades próximas que são conhecidíssimas pelo mundo afora, não só no Rio de Janeiro, não só no estado de São Paulo. José dos Campos, São José dos nós Campos. temos Caçapava, onde havia um movimento antigamente muito bom. Nós temos Guaratinguetá, temos Lorena, temos Cruzeiro, temos aqui as cidades do estado do Rio de Janeiro, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Paraíba do Sul, que ainda é Vale do Paraíba, né? Vassouras, Valença sempre teve um movimento esperantista valioso. Nós precisamos reunir essa turma. Volta Redonda também, né? Que faz Volta Redonda, que era um foco, um polo de movimento esperantista valioso. Nós temos que reativar essa turma, Givanildo. E sem o apoio das capitais, dos movimentos fortes das capitais, isso fica difícil. Então nós precisamos muito da cooperativa, da Aerojô e da IASP. Assim como também da Liga Nacional também, né? E também a nível nacional, sem dúvida nenhuma. Paulo, nessa atividade que você tanto se dedica, e quantas das vezes tem sido nosso espelho você, comprometemos você, existem algumas coisas que eu fico maravilhado. Por exemplo, você dos brasileiros que eu conheço, entre nós aqui no país, é um dos companheiros muito ligado à literatura, e você, para mim, me deixou altamente entusiasmado quando você se interessou e se interessa e deverá se interessar cada vez mais pela obra do Machado de Assis. Diz alguma coisa sobre essa santa? Então, nós lá na Associação Estadual de São Paulo, agora em dezembro último, lançamos mais um volume da obra de Machado de Assis em Esperanto. Já são vários livros de Machado de Assis traduzidos para o Esperanto, por mim e pelo nosso amigo Francisco Wexler, que é outro competente tradutor. Então, nós lançamos agora em dezembro a novela Casa Velha, de Machado de Assis. É um livro um pouco menos conhecido, mas muito importante na história e na obra do Machado de Assis. Neste momento eu estou em meio à tradução de um famoso livro dele, muito conhecido, da época romântica, chamado Helena. Por certo você lembra desse livro dele. É um livro muito conhecido, muito lido de Machado de Assis. Nós achamos que a divulgação no movimento esperantista mundial, na cultura esperantista mundial, da obra do nosso maior escritor brasileiro de todos os tempos, é uma coisa muito importante. Nós temos que divulgar a nossa cultura. Uma das funções do Esperanto é servir de ponte cultural entre os povos. Quando nós transmitimos a literatura de Machado de Assis para outros povos através do Esperanto, nós estamos promovendo a fraternidade, a compreensão e a troca fraterna de cultura entre povos. Essa é a tarefa do Esperanto, confraternizar os povos através da cultura e do humanismo. E a obra de Machado de Assis é a nossa maior representante cultural. No nosso país, nenhum escritor superou o nosso Machado de Assis, né? Maravilha. Eu já andei lendo algo do Machado de Assis, sim. Só que é uma obra maravilhosa, não consigo lembrar qual foi a obra dele. Eu me lembro muito, mas é de um outro autor, em função da maneira muito direta da vida das pessoas, embora o Machado também fira a intimidade das pessoas, que é o Luiz de Azevedo, que é o autor de O Cortiço, e tem outros companheiros que eu não consigo, outros nomes que eu não consigo lembrar. Mas tem uma obra do Machado de Assis que ela é muito conhecida, eu não consigo lembrar agora,
Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. São os dois livros dele mais conhecidos. Né? Dom Casmurro, eu andei lendo, ele tem alguns vieses muito interessantes, que é do comportamento do homem, interiormente, psicologicamente falando. E Machado de Assis era um grande estudioso da alma humana. Sim. Um grande psicólogo. Ele, com o seu cepticismo, com a sua crítica, com a sua análise profunda da alma humana, no entanto, não deixava de ser um humanista, Sim. apaixonado pelo ser humano. Embora esse ser humano ainda precisa progredir tanto no seu psiquismo, não é isso, Giovanni? Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante, se não me engano, ele contribuiu para a abolição dos escravos, não foi? Pois é, Machado de Assis foi criticado como alguém que não defendeu os escravos e não combateu a escravidão no Brasil. Isso é uma injustiça. Há vários textos de Machado de Assis em que ele critica violentamente aquela crueldade que se cometiam com os nossos irmãos que eram escravos naquela época, de origem africana. Machado de Assis de modo nenhum foi um alienado em relação à escravidão no Brasil. Isso é uma injustiça. Machado de Assis tem textos, por exemplo, como contos em que falam da paternidade e da maternidade de pessoas pobres no Brasil do Império, em que ele defende, em que ele critica violentamente a crueldade da sociedade brasileira em relação aos escravos. Então, você lembrou muito bem, Machado de Assis não era, um alienado em relação a esses problemas. Agora, ele era um tanto pessimista. Ele não acreditava que o homem fosse se regenerar rapidamente. Ele sabia que a evolução espiritual do nosso mundo ia ser muito demorada. Então ele sabia que, por enquanto, no nosso meio aqui, a maldade reinava, a mesquinharia ainda era predominante, e ele se ocupou de denunciar isso. Era o papel do escritor, denunciar as mazelas sociais do nosso país. Um grande escritor, um gênio da nossa cultura. E você está falando isso, no programa anterior nós comentamos, foi uma entrevista que fizemos com o Fabiano, muito boa entrevista que nós fizemos com ele, e fizemos uma citação, um comentário do Esperanto com relação a descobrir para os outros povos a intimidade de quantos e quantos outros que muitos não conhecem em função da língua, em função das minorias e tal. E aí, certa vez, recebendo um cartão de alguns, até de esperantistas da Hungria, eu fiquei maravilhado com esse cartão com várias pinturas de autores húngaros. Olha, se não fosse esperantista, como é que ia saber da existência desses companheiros? Graças ao Esperanto. Verdade, recentemente... Ao passar por Esperanto a obra do Machado de Assis, você vai naturalmente mostrar coisas que vários aí fora não sabem. Outros povos. E que vem o Brasil apenas como um país continental e só o país do futebol, não? É verdade, você falou certo, Giovanni. Eu recentemente tive uma experiência semelhante à sua. Eu recebi aqui de amigos da Coreia. Eu tenho feito um contato bom com os amigos esperantistas da Coreia do Sul, naturalmente, e um deles me mandou um volume lindíssimo de contos populares da Coreia. Eu nunca poderia ter acesso a esses contos em português, só em Esperanto. Um volume valiosíssimo de histórias do povo da Coreia, histórias tradicionais, que me maravilharam aqui lendo. Eu espero que o Machado de Assis possa chegar lá também e causar o mesmo encanto a eles. Da mesma maneira, eu já recebi aqui uma coletânea de contos do Vietnã, que nunca poderia ter acesso em português. Então, essa troca de cultura é uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu tenho participado de encontro com os amigos da Coreia para leitura de textos em Esperanto, numa espécie de clube do livro em Esperanto. E os coreanos ficam muito motivados e são muito alegres e participam e discutem os textos em Esperanto de uma maneira muito fraternal.
O Esperanto é uma coisa maravilhosa para unir os povos, Ivanildo. É preciso que nós divulguemos isso ao mundo aí fora, viu? Paulo, que prazer falar com você. Você precisa ser entrevistado. Vamos fazer uma série de entrevistas com o Pacini, que é outra legenda no movimento, assim como você. Vamos fazer o mesmo com você. Porque você tem uma experiência incrível, tu tem N e N situações, não só no campo esperantista, como no campo da meia espírita, que você também é espírita. Paulo, nós estamos quase ao final. Diga as suas palavras finais nesse momento, hein, garoto? Olha, eu quero, sobre esse trabalho que vocês vão apresentar agora em maio, da importância, como um todo, para todos nós. Eu quero agradecer a você de novo e quero reiterar o convite a todos os que nos ouvem para o encontro virtual pelo Google Meet, do dia 1º de maio, domingo, às 10 horas da manhã. É só escrever para mim que eu dou o link para a pessoa entrar lá na sala virtual. E nós vamos ter um encontro aí de 1h30, 2 horas, para discutir o movimento do Vale do Paraíba. Eu pretendo fazer uma pequena palestra sobre uma região de peregrinação que existe aqui no Vale do Paraíba, que poucas pessoas conhecem. Uma coisa interessante, o Santuário de Santa Cabeça. Muitas pessoas não têm o conhecimento desse santuário aqui no Vale do Paraíba, e ele faz parte da nossa tradição aqui do Vale do Paraíba. E eu pretendo apresentar uma pequena palestra de 15 minutos a respeito desse santuário da Santa Cabeça aqui na cidade de Cachoeira Paulista. Além disso, nós vamos discutir o movimento, vamos replanejar o nosso movimento aqui no Vale do Paraíba, agradecendo pela colaboração dos esperantistas do Rio de Janeiro, da Cooperativa Cultural, da Associação Estadual e também de São Paulo, Associação Estadual do Estado de São Paulo. Estão todos convidados. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, vamos praticar um pouco de Esperanto aqui no Vale do Paraíba, por enquanto ainda virtualmente. Minha cara, que apresura para ele convite, né? Diz ele oportuno, né, Carola? Muito obrigado. Grande plesuro para o convite. Yes, reciproquetso, isso lá estamos, né? Diz devido, Farulo, diz. Diz devido, diz. E nós falamos com o nosso queridíssimo Paulo Sérgio Viana. E nós estamos terminando, que pena, coisa séria, né? Como vocês observaram, não tivemos Responda Se Você É Capaz. O programa é gravado, né? Fica pra semana que vem. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Que maravilha, hein, rapaz? Coisa boa pra todo mundo. Pois é. Fica triste, não. A semana que vem tem mais. Acho que eu vou no carro do nosso amigo Heber. Vamos nessa? Seu carro é a gás ou a gasolina? A gasolina. Olha aí, rapaz, cuidado com o preço, hein? Pois é, vamos embora. Diz a vida do Danco. Diz aqui na Bino e que volas promenico aqui. Se tio estas promiate automobilo. Diz. Yes. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.